Mais algumas perguntas antes de encerrarmos esta sessão. Acho que você é a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta. Pessoalmente, sei que esta é a igreja remanescente de Deus. Sei que, independentemente do que aconteça, haverá apostasia em nossas igrejas e coisas do tipo. Mas uma coisa que me preocupa, e acho que você é a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta, é que muitos dos nossos seminários estão ensinando formação espiritual. E eu quero saber, o que nós, como membros, podemos fazer? Porque vejo alguns pastores, sou da Flórida. Existem algumas igrejas em que alguns pastores estão fazendo isso e eu simplesmente não sei o que fazer. Muitos pastores de jovens, sabe como eles estão tentando implementar essa onda de igreja cristã contemporânea emergente? Eu me pergunto como posso lidar com isso, porque eu conheço algumas pessoas em posições de liderança que apoiam essa ideia e eu só quero saber o que podemos fazer. Boa pergunta, muito boa pergunta. Alguém disse, quando estiver em Roma, faça como os romanos. Eu digo, quando estiver em Roma, faça como Jesus fez. Amém. Jesus nos deixou um exemplo. Vocês sabem, irmãos e irmãs, agora eu digo isso a este jovem. Esta jovem acabou de sair do mundo e entrar nesta igreja remanescente. Este é um novo crente na igreja de Deus, tomando posição ao lado de Jesus. Ele precisa compreender a verdade, amém? A verdade, ele não tinha medo da verdade. A verdade liberta. Esta jovem deixou o mundo e veio para esta mensagem. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês precisam entender o que Jesus fez. E de fato, se vocês pegarem suas Bíblias, vão para Provérbios, capítulo 19. Vamos para Provérbios 19. A Bíblia nos dá a resposta em Provérbios 19, e ao ler Provérbios 19, lembrem-se de que a história se repete. Como diz a Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, isso voltará a ser. O que passou, isso se repetirá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. A história se repete. Então já houve alguma vez em que não era seguro frequentar os seminários? Já houve alguma situação em que frequentar um seminário fosse inseguro? A que horas era quando deixou de ser seguro ir a um seminário? Durante a primeira vinda de Jesus, Jesus frequentou o seminário. Ele odiava os doutores da lei? Ele amava os doutores da lei, não é? Ele até dedicou tempo a conversar com os doutores da lei, na esperança de que eles humildemente o permitissem. Mas ele não foi para o seminário. Sabe por que ele não foi para o seminário? Exatamente por este motivo. E quanto a João Batista? João Batista não deveria ter ido para um seminário? Sim ou não? Ele não deveria ter ido para um seminário? Como sabemos? Quem era o pai de João Batista? Você leu Lucas 1, era Zacarias. Quem era Zacarias? Ele era um sacerdote. Para se tornar sacerdote, era preciso frequentar as escolas rabínicas. Na ordem natural das coisas, João Batista deveria ter sido educado nas escolas rabínicas. Mas Zacarias diz, não, João, eu sei o que há nesses seminários. Para preparar o caminho para a vinda de Jesus, você precisa ir à natureza e ao Deus da natureza. Na verdade, no pequeno livro, O Desejado de Todas as Nações, se lermos na prática, páginas 99, 101. Sabe por que eu disse na prática? Porque alguns de nós gostamos de ler apenas na teoria. Ah, é um livro lindo, dizemos, mas não para praticá-lo. Em O Desejado de Todas as Nações, páginas 99 e 101, sabe o que diz? Diz que os ensinamentos da escola rabínica teriam tornado João inapto para o seu ministério. Afinal, quem João representa? Ele representa um povo que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo. Digo isso com todo o respeito, mas hoje todos os nossos seminários ordenados são lugares perigosos. E se Deus não lhe deu um chamado direto para ir para lá, meus irmãos e irmãs, não o façam. E isso é uma conversa franca. Isso é a mais pura verdade. Mas sabe por quê? Sabe por que digo isso? Porque chegamos ao ponto em que estamos repetindo a história do antigo Israel. Você sabia que a Bíblia nos diz a mesma coisa? E no volume 6 dos Testemunhos, página 195, diz que diante do flagelo avassalador, se defendermos a verdade, devemos reunir nossos filhos e educá-los em nossos próprios lares. O que aconteceu com Daniel e os 3 meninos? Onde eles foram treinados? Sim, essa faca às vezes nos machuca, mas a verdade nos transformará em quê? Isso é radical. Mas você sabia que será preciso algo radical para terminar a obra? Neste momento, irmãos, pergunta-se, alguém sabe o que significa a palavra seminário? Você sabe o que significa a palavra seminário? Vou abordar isso em outro estudo, Provérbios 19. Veja o que a Bíblia diz no versículo 27. Provérbios 19, versículo 27. O que a Bíblia diz? O que diz o versículo 27? Cessar. O que significa cessar? Cessar.
Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Com base nas palavras de quê? Devemos fechar os ouvidos ao que o mundo nos ensina e até mesmo a algumas coisas que nossa igreja nos ensina e que não estão na Bíblia. Meus irmãos e irmãs, eu os encorajo. Estudem a Bíblia por si mesmos. Não se baseiem apenas na minha palavra. A Bíblia diz que todos os teus filhos serão ensinados por Deus. Precisamos ter hoje a mesma experiência que João teve naquela época. E isso exige um tipo especial de educação, um tipo especial de treinamento para o ministério. Então quero dizer a vocês agora mesmo, vocês precisam começar a se preparar, estudar e entender qual é a verdade. Vocês precisam pegar a Bíblia, precisam devorar os livros. E o que estamos fazendo agora é até mesmo estabelecer escolas, muitas escolas, que ensinam a nossa mensagem para que o nosso povo possa aprendê-la e levá-la a todas as igrejas. Precisamos fazer isso agora. Já começamos o que chamamos de escolas dos profetas para oferecer um treinamento rápido dessa mensagem para que possamos entendê-la e saber o que precisa ser feito agora. Vou mostrar a vocês com a graça de Deus nesta última sessão. Temos apenas alguns meses restantes. Seja o que for que façamos, como devemos fazê-lo? Rapidamente. Temos que agir rapidamente. Então, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que precisamos nos instruir, assim como João Batista. Voltem e leiam o Desejado de Todas as Nações, dos capítulos 99 ao 101. Vocês verão que lá está escrito o que precisamos fazer. Precisamos estudar por nós mesmos. A Bíblia diz, procura para a tua própria aprovação, 2 Timóteo 2,15. Próxima pergunta. Temos mais algumas e vamos encerrar. Aguarde mais um instante. Eu queria perguntar, pois é algo que tenho pesquisado e sobre o qual tenho uma dúvida há algum tempo. Quando entrei para a Igreja Adventista, me disseram que o período de graça se encerra para o mundo em geral, incluindo os adventistas do sétimo dia. Mas o que estou aprendendo agora é que Ellen White afirma que, antes mesmo da crise final, o período de graça se encerra para um adventista do sétimo dia. Então, gostaria de saber se você poderia explicar isso um pouco mais com base na Bíblia e no espírito de profecia. Pelo que entendi, pois quero compreender melhor o assunto. Muito bem, vamos passar para 1 Pedro capítulo 4. O que é que encerra o nosso período de graça? O que acontece para que o tempo de graça seja encerrado? Duas coisas. Mas na verdade estou me referindo àqueles que estão vivos. Está me entendendo? Quando um homem morre, você sabe o que acontece. O tempo de graça dele, o quê? Termina, mas agora estou falando dos vivos. Agora, quanto aos vivos, o que encerra nosso período de provação? O que acontece no céu para que nosso período de provação se encerre? Tem a ver com o julgamento. Quando formos julgados, o que será nosso período de provação? É o julgamento que decide nosso destino eterno, certo? O julgamento faz isso. Agora, irmãos e irmãs, o julgamento virá sobre o mundo e a igreja ao mesmo tempo. Como sabemos disso? Em 1 Pedro 4,17, vamos ler juntos. Porque chegou a hora em que o julgamento deve começar. Qual é a próxima palavra? Não começa pelo mundo, mas onde começa? Na casa de Deus. O que é a casa de Deus? 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a casa de Deus. Portanto, o julgamento começa pela igreja. E continua dizendo, só para colocarmos essas palavras aqui, para que você não pense que fui eu quem as colocou ali. Qual é a próxima palavra? Qual é a palavra? Numérica. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Isso significa que há um começo e um fim. Há alguém que vem primeiro e alguém que vem depois ou por último. Então você não pode ser o primeiro e o último ao mesmo tempo. É isso mesmo? Portanto, o julgamento não começa com o mundo. O julgamento nem mesmo começa com as igrejas de domingo. Há cristãos na igreja de domingo? Sim, ele disse, meu povo está lá. Mas a Bíblia diz que o julgamento não começa com todos, mas com a casa de... Quero lhe fazer uma pergunta. Será que a Babilônia é a casa de Deus? O que é Babilônia? Apocalipse 18 diz de 1 a 4 que é a habitação ou a casa dos demônios. Portanto, o julgamento não começa em Babilônia. Não começa nas igrejas dominicais. A igreja dominical aprova uma lei dominical, influenciada pelo mundo a aprovar uma lei dominical porque quer salvar a América. Não pessoas más. Elas veem o que está acontecendo na América e querem que a América seja trazida de volta para Deus. Mas você não pode forçar a retidão. Você não pode legislar a moralidade. Deve ser um relacionamento que restaure a relação do homem com Deus. Faz sentido? Portanto, meus irmãos e irmãs, se Babilônia é a casa de Deus, antes que sejam julgados, precisam ser chamados para fora de Babilônia.
E quando eles ouvirem a mensagem que os chama para a igreja remanescente, então serão julgados na casa de Deus. Estão me acompanhando? Eles não serão julgados antes de ouvirem essa mensagem. Para aquele que pratica o bem sem o saber, é pecado não praticá-lo sem reconhecê-lo. Mas para aquele que não o sabe, a Bíblia diz que a ignorância, Deus faz o quê? Dá uma piscadela para isso. Atos 17, 30 e 31. Portanto, se o julgamento vier primeiro à igreja adventista do sétimo dia, então, o período do tempo de graça deve ser encerrado para o nosso povo. O quê? Primeiro. Portanto, meus irmãos e irmãs, descobriremos que precisamos estar preparados antes que a Babilônia esteja preparada e antes que o mundo esteja preparado. Portanto, precisamos estar preparados antes de Daniel 12:1. Quando Miguel se levantar, o mundo inteiro precisa estar pronto. Devemos estar preparados para a aprovação de uma lei nacional que obrigue o uso dominical. Quando essa lei dominical for aprovada, eu gostaria de ter tempo para desenvolvê-la, mas não temos. Quando essa lei dominical for aprovada, o julgamento passará dos mortos para os vivos. E quando o julgamento chega aos vivos, sabe o que acontece? Devemos estar numa posição em que estamos dando a Deus o quê? Glória. Podemos alcançar isso com o pecado em nossas vidas? Isso significa que com a aprovação da lei dominical, será maravilhoso tê-la agora. Mas existe um limite além do qual não conseguimos obtê-lo. E tudo o que está dentro de nós vai sair. Sabe, todos nós somos como esponjas. Tudo o que está em nós precisa sair de nós. E se Jesus não está em nós, quando a pressão da perseguição e a lei dominical passarem, ele não poderá sair de nós, a menos que Jesus seja completamente o quê? Eu quero Jesus em mim. O que você diz? E a Bíblia diz em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Nossa única esperança é ter Cristo em nós durante esta crise, para que possamos permanecer firmes. O que você diz? Acho que precisamos encerrar por aqui. Você disse que tinha mais uma pergunta, certo? Sim, existem muitas declarações, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia. Não posso falar sobre tudo agora. Teremos algumas informações depois do pôr do sol, com DVDs, CDs e livros, para que vocês possam estudar. Algumas coisas que não abordamos aqui, vocês encontrarão depois. Mas vocês descobrirão que a Bíblia traz muitas declarações. Pensem no próprio Jesus. Ele já nos disse que a maioria não estará no caminho certo. Ele disse, largo é o caminho que leva a quê? E muitos são os que entram por ali, mas é tão estreito quanto a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos. Aí está a conclusão. Portanto, não se trata de uma decisão dividida, mas sim da grande maioria. Aliás, quando você ler o volume 5, por favor anote. Volume 5, página 136. Diz que, quando essa lei for aprovada, a grande maioria da igreja adventista do sétimo dia desistirá e aceitará a marca da besta. Estou parafraseando, mas a expressão grande maioria está lá. Diz que a grande maioria nos abandonará. Quando os campeões são poucos para lutar as batalhas do Senhor, quando os campeões são poucos, devemos aprender a encontrar calor na frieza dos outros. Lealdade que surge da traição deles, coragem que surge da covardia deles. Diz que quando a maioria nos abandona, a grande maioria. Ora, 50-50 não é maioria. Estou certo ou errado? Quando você começa a alcançar a grande maioria, você está subindo muito na carreira. Mas quando você vai para o volume 1 dos Testemunhos, páginas 608 e 609, ele nos leva de volta aos filhos de Israel. E ela disse, foi-me revelado um fato surpreendente, 608, 609, volume 1. Foi-me revelado o fato surpreendente de que apenas uma pequena parte daqueles que agora professam fé na mensagem do terceiro anjo será santificada por ela. Quem é essa pessoa? São os adventistas do sétimo dia. Ninguém mais conhece a mensagem do terceiro anjo, somos nós. Ela diz, eu vi apenas uma pequena parte. Ela diz, o resto será descoberto. E então ela continua dizendo... Para entender essa pequena porção, ela diz, imaginei que me mostrassem os filhos de Israel, o antigo Israel, e me mostrassem que, daquela vasta multidão que saiu do Egito, quantos conseguiram entrar? 2. E então ela citou 1 Coríntios 10 e 11 e disse, todas essas coisas acontecem por causa de provas de ferro, sobre as quais chegaram os fins dos tempos. Em outras palavras, enquanto olhamos para a lua lá atrás, ela nos dá um símbolo do que acontecerá com a vasta companhia que nos guiará. E deixe-me fazer uma pergunta. Você sabia que havia 600 mil homens de guerra que partiram? Do Egito, sem contar mulheres e crianças.
E os homens mais velhos que não estavam nesta guerra, mas os homens de guerra, 600 mil. Quanto é 10% de 600 mil? Quanto é 10%? Quanto é 1% de 600 mil? 6 mil conseguiram entrar. Quanto é 0,01%? Eles conseguiram entrar? 0,001%. Isso conseguiu entrar? E então ela diz, assim como a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 11, que todas essas coisas acontecem para nosso exemplo sobre quem recai o fim do mundo. Ela diz que a grande maioria vai nos abandonar. E então ela diz que não é porque seja tão difícil. Sabe o que a citação diz? Porque vamos além da simplicidade do Evangelho. Nós mesmos complicamos demais as coisas. Você sabe como é simples ser salvo? Venha para Jesus. Alguém diz, mas veja, estou usando joias. Veja, estou comendo coisas erradas. Veja, estou vestindo roupas erradas. Veja, estou ouvindo músicas erradas. Não é isso que a salvação diz. A salvação diz, venha, assim como estou, sem outra alegação, senão a de que teu sangue foi derramado por mim, e já que ele me chama para ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. Você sabe que agora, não importa onde você esteja, seja jovem ou velho, ou o que esteja acontecendo em sua vida, se você vier a Jesus agora, Jesus pode nos salvar. Não me importa o que seja. Jesus pode salvar nossos casamentos. Ele pode salvar nossos filhos. Como jovens, Ele pode nos salvar. E Ele pode nos fazer odiar aquilo que antes amávamos. E Ele pode nos fazer amar o que antes odiávamos. Se dedicarmos tempo a conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e você. É isso que você deseja esta noite? E você se ajoelharia reverentemente comigo? Ó Pai Celestial, Senhor, estamos em crise, não apenas na nação, mas também em nossa denominação. E Senhor, ninguém pode nos ajudar a sair desta crise a não ser Jesus. Com os homens isso é impossível. Mas com Deus tudo é possível. Quando Jesus disse que nem mesmo o homem rico poderia entrar no reino dos céus por causa de suas riquezas, os judeus foram ensinados que os mais ricos eram os que garantiam a salvação. E eles perguntaram, quem então poderia ser salvo? Alguns de nós olhamos para a maioria, a grande maioria que está perdida, e pensamos, Senhor, como posso ser salvo? Se 90% serão rejeitados, como posso ter sucesso? Mas então Jesus mostrou a eles que não é algo que podemos fazer sozinhos. Mas é isso que Jesus pode fazer conosco se o deixarmos. Será que alguém vai deixar Jesus entrar hoje? Porque sem Jesus você não pode fazer nada. Mas se você quer que Jesus te ajude, seja na alimentação, ou no vestuário, na educação, ou nas relações sociais, no que você ouve, nos relacionamentos, no seu tempo e no seu dinheiro, você quer que Jesus te ajude, basta levantar a mão onde quer que você esteja. Idosos ou jovens, basta levantar a mão. Na sacada, no chão, basta levantar a mão. Louvado seja Deus, Deus vê isso. Pai Celestial, levanto a minha mão porque quero a Ti, querido Jesus. Essa verdade é muito real. E nada é mais importante do que isso. Conceda-nos esse amor por Jesus. Pois, Senhor, se Te amamos, estaremos dispostos a renunciar ao mundo e todos os seus supostos prazeres para seguir a Jesus. Obrigado, querido Deus, dê-nos este amor, esteja presente em cada mão que se eleva. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém.